mais uma característica, não vou dizer que é um segredo, porque não é segredo para ninguém aqui em Buenos Aires. Depois de começar a gravar esse vídeo, agora a gente vai comer só isso aqui, ó, que tem atrás da gente aqui, ó, nessa banca, ó. É milanesa mesmo, né? Tipo, é bem fininha a carne. Na verdade, vou confessar aqui, tanto eu quanto a Ká... Saúde. Começando mais um vídeo delicioso aqui no canal. Nós estamos em Buenos Aires, vamos ficar 4 dias aqui e mostrar todas as delícias onde nós vamos comer e beber. Se você caiu de paraquedas nesse canal, nós somos Rogério e Camila. Estamos fazendo uma expedição pelo Brasil e América do Sul. E esse vídeo tá uma delícia. Não tem como num vídeo sobre onde comer e comidas de Buenos Aires, né, que nós não mostrássemos um café da manhã, também típico portenho. E nada mais portenho do que um café com leite e as medialunas, as famosas medialunas. Isso que seria o equivalente aqui em São Paulo, né, um café da manhã, um pão na chapa. Aqui é o café típico do portenho. Medialunas aqui a gente tem dois tipos, doce e salgada. A medialuna é como se fosse um croissant, né? Um pequeno croissant, mas ela tem uma textura muito gostosa, uma massa. Em alguns lugares tem gente que passa manteiga, passa ali uma marmelada, que é uma geleia, né? Passa um doce de leite também. A gente gosta que geralmente a doce já tem um saborzinho gostoso e o café com leite. Então, em Buenos Aires, um vídeo sobre comidas de Buenos Aires não poderia faltar café com leite, medialuna de café da manhã, né? E esse café aqui se chama La Poesia. E mais do que mostrar lugares, a gente quer mostrar o que eles comem. Então vocês vão ver bastante nesse vídeo o que realmente eles comem. Só que isso vocês vão encontrar em diferentes lugares aqui em Buenos Aires. A gente vai mostrar esses lugares também. Mas aí quando você estiver planejando a sua viagem para vir para cá, você procure essas comidas típicas daqui para você ter uma experiência realmente portenha. Eu diria que o ponto alto e o motivo, né, de toda essa adoração das medialunas vem principalmente da sua textura, que realmente é muito gostoso e combina muito com café com leite. Aí, mais uma característica, não vou dizer que é um segredo, porque não é segredo para ninguém aqui em Buenos Aires. Bom apetite. Ok, perfeito. Por favor. Ok, gracias. 2 cafés com 3 medialunas cada um, né? Então é um combo café com leite, 3 medialunas. Ficou R$23 já com a gorjeta, né? A propina. Lembrando, os estabelecimentos aqui não trazem o valor da propina na conta, né? E aí a prática, né? Considerada ali, digamos, a média, e se você achou que foi bem atendido, 10%. E em geral, paga-se a conta, né, ao garçom, à garçonete, e a propina deixa-se na mesa, né? Então a gente já pagou a conta, a gente vai deixar 100 de propina, então esse valor 23 já é com a gorjeta, com a propina. Bem ok, fomos muito bem atendidos e saímos muito bem satisfeitos. Outra comida que aqui em Buenos Aires faz muito sucesso, e você com certeza já deve ter ouvido falar, é o choripã, que é um lanche com chorizo, que é a linguiça. Então hoje é uma sexta-feira, já trabalhamos bastante, pensa que vida de produtor de conteúdo não é difícil, a gente ralou muito essa semana e hoje sextou e a gente veio aqui tomar um chopp e comer um choripã delicioso nesse lugar. A gente viu alguns vídeos, parece bem interessante os lanches, um pouquinho mais incrementado, e a gente está bem ansioso. Qual que é esse? Esse é o gaúcho. É queijo e chimichurri e linguiça.
vídeo sobre comida de Buenos Aires estaria completo se nós não viéssemos num lugar para comer empanada, né? E é justamente o que nós vamos fazer aqui hoje. Estamos no restaurante El San Juanino, que ele é muito tradicional e muito conhecido pelas suas empanadas. Na verdade, vou confessar aqui, tanto eu quanto a Ká já viemos aqui na nossa primeira viagem e aí estamos retornando aqui, porque nós gostamos, mas também para mostrar para a Cláudia, né, a nossa companheira de viagem aqui em Buenos Aires, como nós gostamos muito dessas empanadas. Eu pedi duas já para começar, carne picante e queijo e cebola, dois sabores que eu gosto muito. A Cláudia foi de Roquefort e caprese, que não chegou ainda, e a Ká foi de Caprese e polho. caprese e frango. Então tá bem variado aqui os sabores e eu já vou pedir licença, que eu já vou começar comendo a primeira. Eu vou na sorte aqui, eu vou na mão. Empanada para mim, como diz a Paola Carosella, empanada se come com a mano. Então eu vou direto com a mão, vou dispensar os talheres por enquanto. O tempero, para mim, é o ponto forte. Peguei a de carne picante, carne saborosíssima. Eles colocam uma observação no cardápio. Eu já vi uma azeitona aqui, a azeitona é com caroço, mas eles até colocam que eles fazem assim para manter mais ainda o sabor. Então eles dão esse aviso para a gente não dar aquela mordida direto no caroço. Mas agora fez jus, lembrei porque voltamos aqui e trouxemos a Cláudia. Que essas empanadas, El San Juanino, a cara de Buenos Aires. E agora chegou a hora, mais uma vez, né, de pagar a conta. O total da nossa conta ficou 3.200 pesos, o que é equivalente a aproximadamente R$ 85. E o que nós comemos? Foram 10 empanadas, sendo que, de fato, essa foi a melhor empanada da viagem. Nós comemos de Roquefort, de queijo com tomate, de carne, de Queijo frango. cebola. Queijo e cebola. Carne picante. Carne picante, vários sabores e estavam uma delícia. Então, cada empanada é 210 pesos, R$ 5 e um pouquinho. Teve também uma Pepsi e uma cerveja Quilmes de 1 litro, então R$ 85 foi aí um valor bem ok. E a gente está saindo bem satisfeito daqui. Então, mais uma vez, o nome do lugar? El San Juanino. El San Juanino. Parrilha, empanada, são pratos típicos de Buenos Aires, todo mundo sabe. Mas uma outra coisa que também tem muito em quase todos os cardápios, que é uma comida local, é a milanesa. Então hoje a gente vai em um restaurante que é um pouco fora do roteiro turístico, mas para vocês também saberem que milanesa é muito comido aqui, inspiração italiana, mas que aqui eles variaram, fizeram de várias formas e tá bem interessante os cardápios que nós temos vistos. E nós vamos num lugar que a gente já comeu uma milanesa que tava uma delícia e a gente vai voltar lá para mostrar nesse vídeo também. Nós estamos aqui no Javes. É um restaurante bem local, dá pra ver que quase não tem, assim, não tem turista, tem bastante portenho aqui almoçando. E nós pegamos o menu do dia, que é um menu bem simples. E esse menu inclui bebida da casa, o prato e uma sobremesa. Então os preços, não sei se dá pra ver aí, mas a gente vai falar no final o valor da nossa conta. Então basicamente, no menu com bebida dá pra ser um refrigerante, uma água saborizada e também um copo de vinho da casa, que é o que nós fomos, né? E também eu pedi uma milanesa napolitana, que dizem os portenhos que é uma criação... Gracias. Os portenhos dizem que a milanesa veio da Itália, mas que a milanesa napolitana foi uma criação aqui de Buenos Aires. Então eu pedi essa napolitana. E o Rô foi de bife de chorizo com ovo frito e papas fritas. Então, acho que a gente vai passar bem no almoço de hoje. E nesse menu ainda está incluso o postre, a sobremesa. Salud. Salud.
é milanesa mesmo, né? Tipo, é bem fininha a carne. Inclusive, eu fiquei um pouco resistente quando eu vi a primeira vez o Rô comendo, que eu vi que era bem fininha. Aí hoje eu me arrisquei, porque eu não gosto quando a milanesa a carne é muito grossa, mas é bem fininha, uma delícia. E esse molho de tomate, a combinação realmente da napolitana tá super aprovada. O meu tá muito bom também, batata frita, tá sequinha, gostosa. O bife tá no ponto que eu pedi, rugoso. Não comi o ovo ainda, mas estou chegando nele. Enquanto a gente está aqui aproveitando o nosso almoço, que, by the way, está uma delícia, muito bom mesmo. A gente acabou de ver aqui na TV algo acontecendo que interessa muito a gente, a todos nós brasileiros. A gente está assistindo ao vivo aqui o sorteio dos grupos da Copa do Mundo desse ano, Catar. Acabamos de ver ali, o Brasil vai ser a cabeça de chave do grupo G. Argentina, Brasil, você acha? Acho. Dá pra ir? Dá. Os dois. Eu acho que os dois. Precisa ver onde vai cair a Alemanha, porque a Alemanha é que é o perigo aí. A Alemanha vai cair um desses grupos aí agora. Tomara que seja com você. Não, melhor não. Finalizando aqui a nossa conta, deu 2.160 pesos, acrescentando 216 de propina, que é a gorjeta, dá 2.376, e aí fazendo a conversão com o câmbio que nós pegamos, fica R$ 63,36 a conta toda, considerando que foram 2 menus, que já vinha incluso, e eu, para finalizar, ainda pedi mais uma tacinha de vinho da casa, que estava uma delícia, por 220 pesos. Começando mais um dia delicioso aqui por Buenos Aires. Viemos até esse restaurante que se chama Napoli. Ele é legal, é bem grande lá dentro, tem uma decoração muito diferente, assim, vários carros antigos, é a luz de velas, tudo. O forte é massa, mas tem de tudo, pizza também. E hoje é domingo, tá bem cheio, tem essa área externa bem gostosa. Então é domingo, tá bem cheio, então claro, o serviço fica um pouquinho mais demorado, já são 4 da tarde, ainda tá lotado, foi até difícil encontrar um pouquinho uma mesa. E aqui a gente vai começar com uma pinta, que é como chama o tamanho, né? Que é tipo o pint de uma imperial. Saúde. Buenos Aires tem uma forte influência italiana também na cultura, na história e também na gastronomia. E aí tem uma pasta, né, um tipo de pasta, uma variedade, que é muito popular aqui, e não só aqui no Uruguai, na região do Rio da Prata, Uruguai também. Mas no Brasil não é simples de achar, é bem difícil, que é o sorrentino. O sorrentino, ele é um chapeuzinho, digamos assim. Tem muita gente que compara ele com ravioli, só que ele é mais gordinho. Pode ter vários recheios, né, presunto e queijo. Esse aqui é de carne de porco, desfiada, né? Então, tem esse formato bem peculiar do pastelzinho, né? A origem dele de um restaurante em Mar del Plata, que fica na Argentina também, né? Um cozinheiro inventou um cozinheiro de um restaurante de um hotel e ganhou fama. Esse nome Sorrentinos, ele é em referência à família do cozinheiro, que era da região de Sorrentina, na Itália, né? Então ficou aí, se popularizou em Buenos Aires, na Argentina, e a gente vai experimentar, né? Claro, tava louco para conhecer esse prato. Eu nunca comi. Deixa eu ver aí esse chapeuzinho recheado de carne de porco, ó. Dá para ver aqui a carne desfiada. Vamos ver o gosto do sorrentino. Na primeira garfada, tô falando aquilo, a primeira impressão. Quem gosta de massa bem recheada vai gostar disso. Por isso que ele é gordinho, altinho, parece um chapeuzinho. O que ele tem de recheio, né? Então, de fato, aqui eu consigo contar acho que uns 8 sorrentinos, mas cada um deles é bem recheado. Já gostei. A Cá escolheu uma carne terneira. Aqui, pelo visual, está parecendo um lagarto, né? 2 cortes de lagarto bem altos, né? Com um molho, esse molho aí é base de vinho tinto.
Tem aqui alguns legumes braseados, né? Tem gratinados ali, tô vendo abobrinha, tô vendo cenoura, tô vendo batata. Acho que tem batata doce também aí, cara? Batata doce. Então é uma combinação aqui, a carne, a cenoura também. Então uma carne e uma pasta pra gente experimentar essa essência da tradição italiana, né? De toda a influência italiana aqui em Buenos Aires também. Vamos filmar a primeira reação da cá. E aí, cara? Vai te satisfazer essa carne aí? É tipo um lagarto mesmo. É um lagarto. A aparência eu já meio que matei. E é bem macio. É uma carne típica de domingo, né? Tá combinando aí né? Um domingão, um lagarto assado com molho, os legumes. Então, bom apetite. Mais uma vez, para vocês terem ideia de quanto que essa orgia gastronômica por Buenos Aires está custando, aqui foram 2 pints de cerveja, o prato do Sorrentino mais o prato meu, que era da carne, e 2 couvert, que é aquela entradinha que em vários lugares aqui é obrigatório. Tudo ficou 4.160 pesos, mais a propina, que nunca vem na nota, então tem que acrescentar os 10%. Arredondando, ficou 4.600 pesos. O que na cotação que nós pegamos de 37,5, R$1 equivalente a 37,5 pesos, fica aproximadamente R$122. Fica aproximadamente não, fica exatamente R$122,66. Esse foi o custo do almoço de domingo. E assim terminamos esse vídeo delicioso sobre comidas típicas em Buenos Aires. Não se esqueça, nós temos um vídeo também dedicado só às carnes, às parrillas, nessa cidade lindíssima e com uma enorme oferta de comida boa. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, considere se inscrever no nosso canal e recomende esse vídeo para alguém que você sabe que gosta de boa comida ou que está vindo para Buenos Aires. Um abraço e até o próximo vídeo.